Graça e paz, amada igreja, que Deus abençoe teu coração, a tua vida, em nome de Jesus. Quero compartilhar mais a palavra do Senhor ao teu coração, à tua vida, que essa palavra encontre lugar no teu coração, esteja sobre a tua vida, te abençoando e te conduzindo. Eu quero orar por você nesse momento, pedindo que o Senhor abençoe a tua casa, abençoe o teu lar, abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor Deus venha nos conduzir em tua palavra, venha nos ensinar a tua verdade, venha nos orientar, a Deus, em tua presença. Abençoe cada vida, cada lar, cada casa onde esse vídeo está adentrando, onde essa mensagem está adentrando em cada coração, em cada família, em cada vida. Ó Deus, que a tua graça e que a tua provisão sejam abundantes sobre cada necessidade, sobre cada vida. Nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Salmo de número 63, Salmo de número 63, verso 1 é o texto que nós vamos compartilhar nesse dia, com o seguinte tema: Ele é tudo que você precisa. Ele é tudo que você precisa. Eu quero que isso alcance o teu coração e a tua vida. Salmo de número 63, verso 1 nos diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Meu amado, esse Salmo de número 63, ele tem sido considerado um salmo de confiança, onde no decorrer, onde o salmista demonstra total confiança na presença e na pessoa de Deus. Mas também ele pode ser considerado um salmo de lamentação, apesar desse salmo não começar com uma lamentação, como se é costumeiro nos demais salmos de lamentação, mas a partir do verso 8 em diante desse salmo, nós vemos ali o salmista começando a se queixar-se dos seus inimigos se levantando contra ele, a lamentar-se diante do Senhor. Esse salmo, por outro lado, ele começa com uma profunda confiança em Yahvé, ele começa com uma profunda confiança na pessoa do Senhor Deus. Esse salmo é atribuído a Davi, como vários outros salmos. Esse salmo é atribuído a Davi, provavelmente foi escrito no deserto de Judá, provavelmente ou durante a perseguição de Saul para com Davi, ou durante a perseguição de Absalão para com Davi. Mas o fato é que, dada essa circunstância, Davi estava sendo perseguido, ou era por Saul ou era por Absalão. E por essa circunstância nós temos aqui a declaração de Davi confiando plenamente no cuidado e na graça de Deus, confiando plenamente no Senhor Deus, confiando plenamente em Yahvé. Por isso ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Então, meu amado, ao olharmos para esse salmo, olharmos para esse verso, nós vamos ver que a confiança de Davi estava totalmente depositada em Deus. Era tudo o que ele precisava. A presença, o cuidado, a graça, a direção, a proteção, era tudo o que Davi precisava naquele momento. Ele só encontraria em Deus. Nós temos a primeira expressão aí: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Os salmos, eles são, na verdade, aclamações de louvores e orações voltadas ao Senhor. E é costumeiro nós vemos a expressão nos salmos, ó Deus, porque esses salmos eram de fato dirigidos ao Senhor, ou através de louvores, ou através de orações, e a expressão ó Deus era costumeiro na maioria dos salmos, ou na totalidade deles. E quando nós olhamos para essa expressão, e o que nos chama a atenção, na verdade, não é somente a expressão ó Deus, mas Tu és o meu Deus forte. Davi se volta ao Senhor, Davi se volta a Jeová, a Yahvé, e diz: Tu és o meu Deus forte. E essa expressão, Tu és o meu Deus forte, não é somente uma expressão, dizer: Senhor, o Senhor é aquele que me fortalece, com o Senhor eu sou forte. Não,
não é simplesmente uma expressão casual, não é somente um clichê para dizer, olha, eu estou sendo fortalecido. Não é somente algo a ser dito, mas tinha uma profunda importância para o povo de Israel, principalmente. Porque quando uma nação se levantava contra outra, e naquela época, no Antigo Testamento, havia muitas guerras entre nações, uma querendo pegar o território da outra, uma querendo sobressair sobre a outra, ser poderosa sobre a outra. E naquele tempo, então, as guerras eram costumeiras. Mas quando uma nação se levantava contra a outra, não era somente um povo, por exemplo, o povo de Israel se levantando contra os filisteus, não era somente uma nação contra outra nação, não é somente querendo o território da outra, não era somente uma questão de povo contra povo, nação contra nação, mas havia também voltada naquelas batalhas, o poder e o senhorio das divindades que cada nação seguia ou servia e adorava. Todas as nações haviam seus deuses, todas as nações haviam seus deuses a quem eles adoravam. Às vezes não era somente um, às vezes era mais de um, mas aquelas nações, na sua totalidade, eram todas idólatras, idolatravam seus deuses, faziam seus holocaustos, ofereciam suas ofertas. E quando uma nação se levantava contra outra, isso significava também que a divindade de qualquer nação servia, adorava, estava se levantando sobre aquela outra divindade da outra nação. E o interessante é que, costumeiro, antes de ir para as batalhas, era oferecido ofertas, era oferecido orações, aclamações, a fim de que aquela divindade a qual a nação servia se levantasse em prol dela e desse a ela a vitória naquela guerra ou naquela batalha que ela estava prestes a empreender. Com o povo de Israel não era assim. Com o povo de Israel era diferente. O relacionamento de fato de Deus para com o povo de Israel não era o povo simplesmente buscando ao Senhor por livre e espontânea vontade. Era Deus de fato vindo até o povo e dizendo: vocês vão para a guerra, vocês vão batalhar, e eu estarei contigo. Não era, na verdade, o povo tipo, Deus nos dê a vitória sobre essa nação, mas antes de o povo assim fazer, Deus determinava se eles iriam vencer ou se não iriam vencer, se eles eram dignos de vencer aquela batalha ou não eram dignos de vencer aquela batalha. Deus estava no controle da nação de Israel por completo. Então, quando a nação de Israel ia para a batalha, não era, na verdade, as armas, o poderio, o exército poderoso de Israel que venciam as batalhas, que venciam as guerras. Na verdade, era o Senhor que entregava os inimigos de Israel nas mãos deles, para que eles pudessem vencer, para que eles pudessem se sobressair naquela batalha, naquela luta. E Israel sabia claramente, tinha plena consciência de que as suas vitórias nas batalhas eram somente por causa de Deus. Eles sabiam plenamente que Deus estava no controle daquela nação. Se eles haviam de vencer as batalhas, é porque Deus assim havia os entregado aos seus inimigos. Se eles haviam de perder aquela batalha, é porque eles sabiam que eles tinham feito alguma coisa que Deus não queria dar vitória a eles, ou não permitiria que eles vencessem naquela batalha. Deus tinha um propósito ou algo maior sobre a vida deles. Então eles sabiam claramente de que a vitória deles nas batalhas era unicamente por causa de Deus. Então essa declaração, tu és o meu Deus forte, eles sabiam, olha, a nossa vitória somente somente é possível por causa de Deus. Ele é o Deus forte, Ele é aquele que poderoso nas batalhas. É por isso que a expressão costumeiramente dizendo o Senhor dos exércitos, o Senhor, Rei dos reis, o Senhor dos senhores, Deus dos deuses, era aplicada a Deus, porque Deus fazia que o povo de Israel vencia as batalhas unicamente por mão forte e poderosa de Deus. Israel sabia que a sua vitória dependia e estava totalmente dependente de Deus. Era Deus quem era o Deus forte, o Deus poderoso nas batalhas, nas guerras. E aqui Davi olha, em meio à aflição, em meio ao desespero, em meio à angústia, e diz: Deus, tu és o meu Deus forte. Eu estou passando por um momento de perseguição e tu és o meu Deus forte. Por isso ele usa aqui a expressão Elohim.
para se dirigir ao Senhor, que Elohim justamente significa poder, força. Deus é o poder, Deus é a força. É como se dissesse, Yahvé Elohim, o Senhor poderoso, o Senhor é a nossa força. Ele entendia isso no momento de aflição, no momento de angústia. Davi entendia perfeitamente que Deus era a sua força, que Deus era aquele que iria sair para guerrear em favor de Davi. É como se Davi disse, Senhor, Tu és aquele que me sustenta, Tu és o Senhor das guerras, o Senhor é aquele que guerreia por nós, que entra nas batalhas por causa do seu povo. O Senhor de fato é o meu Elohim, o Senhor de fato é o Deus da força, o Deus forte, o Deus poderoso. Davi se lembra que Davi era um homem de guerra. Davi tinha espada em suas mãos, tinha sangue em suas mãos, porque ele era um homem de guerra. Não era um homem para ficar simplesmente no palácio do bem melhor, mas ele era um homem de guerra. E sabia justamente essa expressão, Deus, Tu és a minha força, Tu és o Deus forte, Tu és aquele que vence as batalhas. Israel tinha o Deus Elohim, o Deus que guerreava por eles, o Deus que entrava nas batalhas e trazia a vitória para com o povo. Meu amado, o nosso Elohim, o nosso Deus forte, aquele que nos fortalece, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus forte, Ele é o nosso Elohim, Ele é o Senhor, que nós podemos chegar a Ele, que nos fortalece, que é a nossa força. Ele é o nosso Deus forte, Ele é aquele que nós podemos chegar e dizer, Senhor, Tu és o meu Deus forte, o Senhor é aquele que guerreia por mim, o Senhor é aquele que vence as batalhas por mim, o Senhor é aquele que de fato está junto nas lutas comigo. Tu és o meu Deus forte. E a presença do Espírito Santo em nossas vidas, meu amado, é que nos faz, ou que nos traz a garantia perfeita e plena de que no meio das batalhas, no meio das lutas, o Senhor ali está conosco. Saber que o Senhor é aquele que é tudo aquilo que nós precisamos, é saber que no meio das batalhas, no meio das lutas espirituais, emocionais, psicológicas, Deus se faz forte para conosco. Deus se faz forte na nossa vida, Deus se faz forte na sua vida, na sua casa. Ainda que as coisas possam estar difíceis, e creio plenamente que estão, o Senhor é aquele que entra no meio da batalha e trava a batalha junto com você como forte e poderosa. Em Efésios capítulo 6, verso 10, nos diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sede fortalecidos no Senhor. Nós somos levados a fazer do Senhor a nossa força. Nós somos levados a fazer do Senhor Jesus Cristo a nossa força, aquele que nos fortalece. O Senhor não mais entra nas guerras para guerrear ou para vencer guerras entre nações contra nações. Deus agora se faz forte, ou Ele vence uma batalha maior do que todas. Deus não mais está interessado na batalha entre Israel e Filisteu, entre Israel e a Palestina. Deus agora está interessado na luta ou na guerra do poder ou do senhorio dele para com as forças malignas. O Senhor destroçou, o Senhor venceu as forças do mal, o Senhor venceu as forças hostis, o Senhor venceu o maligno, o império das trevas está totalmente derrotado, porque o Senhor venceu sobre eles. Por isso, sede fortalecido no Senhor, faça do Senhor a sua força, porque o império do mal, porque o império de Satanás foi derrotado na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Por isso, é como se Paulo dissesse, não temas, não há nada do que você precisa temer, porque a maior batalha entre luz contra as trevas foi vencida por Cristo Jesus na cruz. Em Colossenses 2,15, Paulo diz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Olha que maravilha! Meu amado, muitas vezes nós temos anseio, nós temos necessidade, nós temos medo muitas vezes de fato confiar no Senhor, de fato fazer do Senhor a nossa força, de fato fazer do Senhor o nosso cuidado, o nosso anseio. Mas aqui Paulo diz, Ele venceu
os principados e potestades. Davi se firmava no Deus que vencia os povos, as nações, e sabia que Ele era o Senhor da sua força, Ele é aquele que lhe fortalecia. Mas nós podemos olhar para Cristo Jesus e dizer: o Senhor é aquele que venceu a morte, que venceu Satanás, que venceu os seus demônios, que venceu as forças hostis. Podemos nos buscar nele a nossa força para viver a cada dia. O Senhor venceu o império das trevas. O Senhor venceu Satanás, os expôs publicamente na cruz, triunfando deles na cruz. Entende essa verdade? O Deus forte que era para com o povo de Israel nas batalhas, nas guerras, é o mesmo Deus forte que se fez homem, assumiu a forma de homem, foi morto numa cruz, mas venceu o império das trevas, venceu a morte ao ressuscitar no terceiro dia, e hoje nos concede força para podermos caminhar a cada momento, confiando na sua proteção, confiando no seu direcionamento, confiando na sua autoridade, confiando que Ele é o Senhor. Por isso as coisas estão difíceis, busque ser fortalecido no poder, no senhorio de Cristo Jesus. Ele venceu todas as coisas, Ele venceu a morte, Ele venceu o império das trevas. Não há nada que possa impedir um crente, um cristão, de avançar, de prosseguir, de ir adiante, porque Ele faz do Senhor a sua força, Ele faz do Senhor a sua confiança, Ele faz do Senhor o seu senhorio, o seu senhorio. Meu amado, que nós possamos ter essa verdade na nossa vida, na nossa mente. Davi tinha plena consciência e confiança de que Deus era tudo que Davi precisava naquele momento. Deus era tudo que ele precisava naquela situação. Que eu e você possamos ter essa plena consciência e convicção. Deus é tudo que nós precisamos, porque Ele venceu a morte, Ele venceu o império das trevas, Ele venceu todas as coisas para te dar vida, e vida em abundância. E vida em abundância. Ele venceu. Que possamos ter isso em mente. Uma segunda expressão que Davi usa aqui é: eu te busco ansiosamente. Eu te busco ansiosamente. Essa expressão que Davi usa aqui, eu te busco ansiosamente, não era somente uma expressão dizendo do anseio da presença de Deus. Não era somente uma expressão dizendo eu anelo, eu desejo a presença do Senhor. Mas é uma profunda crise aqui de ansiedade. Hoje a ansiedade se torna tão comum no nosso meio, tão comum no mundo que nós vivemos hoje, e há tantos remédios que hoje as pessoas tomam para controlar a ansiedade. E naquele tempo, naquela época também havia as crises de ansiedade. A ansiedade ou as crises de ansiedade não é algo novo, não é algo que surgiu agora no século 21. Não, somente se tornou mais conhecido porque as pessoas têm sofrido mais com isso. Mas as crises de ansiedade, isso já vem há anos e anos e décadas, séculos e séculos. Davi sofria disso. Ele diz: eu te busco ansiosamente, porque estava numa profunda crise de ansiedade. Por que ele estava numa profunda crise de ansiedade? Olha, ele estava no deserto, o inimigo queria o matar, queria a sua cabeça a todo custo. Devido às circunstâncias que eles estavam, isso provavelmente e fortemente o levou a uma crise de ansiedade, de ver o fim daquilo, de ver o fim daquela aflição, daquela angústia. Mas diferentemente dos dias de hoje, as crises de ansiedade não eram tão sentidas na vida dos servos de Deus, porque no momento das crises, no momento da ansiedade nos seus corações, eles facilmente voltavam-se a Deus e buscavam em Deus o alívio para a sua alma, o alívio para as suas crises, o alívio e a solução para as suas necessidades. Hoje em dia nós temos vários e vários remédios que ajudam a controlar essas crises.
que ajudam a controlar todas essas dificuldades que o corpo vem enfrentando. Porque a crise não somente é algo que envolve a emoção, não é somente algo que envolve o psicológico, mas também o corpo todo sente, padece com dores, com gastrites e todas outras coisas, todos os sintomas que trazem o corpo, que trazem ansiedade sobre o corpo. Então naquela época Davi e outros voltavam-se para Deus, buscavam no Senhor o seu alívio, a sua solução, para poderem continuar a caminhar. Hoje em dia nós temos remédios, e bons remédios. Aquele que faz uso de remédios, tome os remédios, estão aí para isso, para nos ajudar a controlar as ansiedades, as crises que de alguma forma pode sobreviver à nossa vida. Mas uma coisa nós temos feito, é que nós temos tomado mais remédios e buscado menos a Deus. Naquela época não tinha remédios para controlar a crise de ansiedade. Então o que eles faziam? Voltavam o seu coração a Deus, voltavam o seu coração totalmente ao Senhor, preenchiam o seu vazio, solucionavam as suas crises, voltando para o Senhor e buscando a presença do Senhor. Hoje nós tomamos mais remédios e buscamos menos a Deus. Muitas das crises podem ser vencidas quando nós voltamos o nosso coração ao Senhor, quando nós voltamos a nossa vida ao Senhor. Eu entendo, meu amado, e creio plenamente que você precisa muitas vezes tomar a medicação. Eu não estou falando para você não tomar medicações, não, pelo contrário, se elas estão aí, se te ajudam, tome, desde que seja receitado por médicos, tome a medicação, para que você possa encontrar um alívio. Mas não deixe que o seu coração longe da presença do Senhor. Não deixe o seu coração longe da presença do Senhor, porque você pode controlar o físico. Você pode fazer com que os sintomas da ansiedade sejam amenizados na sua vida. Mas se você não voltar o seu coração à presença do Senhor, os sintomas ou a raiz do problema continuará lá. Porque muitas vezes o que precisamos ser tratado é a alma. O que precisamos ser tratado é o interior, e somente Deus pode fazer isso. Somente o Senhor pode de fato tratar a sua alma, o seu interior. Somente o Senhor de fato pode cuidar do mais íntimo, do mais profundo da sua vida. Por isso Ele é tudo que nós precisamos. Ele é tudo que nós necessitamos, seja nos momentos bons ou nos momentos de crise, seja num coração lúcido ou seja um coração ansioso. O Senhor é a base de sustento para a nossa vida. O Senhor é a base que nos conduz, que nos faz irmos adiante. O Senhor é a base que nos leva adiante. Meu amado, se você está em profunda crise de ansiedade, busque a presença do Senhor. Volte o seu coração a presença do Senhor. Não adianta somente nós controlarmos os sintomas da ansiedade, se nós não controlarmos a causa da ansiedade, se nós não controlarmos a causa que nos leva a sermos ansiosos ou estarmos ansiosos. Por isso a nossa alma, a nossa vida precisa profundamente da presença de Deus ali. Em João capítulo 16, verso 33, nos diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus Cristo aqui nos dá uma clara ensinamento, dizendo: olha, vocês vão passar por aflições, vocês estarão aflitos, vocês estarão perturbados, vocês estarão ansiosos, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E somente a paz em mim é suficiente para que vocês possam passar pelo meio das aflições. O fato é que muitas vezes nós nos afastamos da paz do Senhor para buscarmos a paz de Deus em nossa alma, em nosso interior, e ficamos simplesmente aflitos e preocupados. Às vezes usamos muito a expressão paz de Cristo, paz do Senhor, mas sem de fato viver esta expressão, sem de fato vivermos isso para a nossa vida, sem de fato vivermos isso no nosso dia a dia, sem de fato permitir que o Senhor abunde a nossa vida com a sua plena paz, com a sua total paz para conosco. Meu amado, entenda essa verdade para a sua vida e para a minha. Entenda isso, que nós precisamos desesperadamente da paz de Deus.
Nós precisamos desesperadamente da paz de Cristo para a nossa vida. Davi estava numa ansiedade plena e disse: Senhor, eu te busco em meio à ansiedade. Em meio à ansiedade eu busco a tua presença, eu busco ao Senhor. Em meio a essa perseguição que estou enfrentando, em meio a essa luta que estou enfrentando, eu busco ao Senhor ansiosamente, desesperadamente. No meio dessa crise de ansiedade, eu busco a Ti. Meu amado, é isso que nós precisamos entender. Não adianta nós queremos que o Senhor resolva os nossos problemas sem nos achegarmos a Ele. Deus não é um gênio da lâmpada que você faz 3 pedidos e os seus problemas estão resolvidos. Deus é o Senhor. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Ele quer preencher a tua vida, o teu coração com a plena paz dele. Ele quer preencher o seu coração, a sua vida com a plena satisfação e prazer nele. O que você e eu precisamos desesperadamente é da presença de Cristo em sua vida e na minha. Ele é o único que pode preencher o teu coração, o teu vazio, com a paz dele, uma paz que excede todo entendimento, uma paz incompreensível aos olhos humanos, mas uma paz palpável e sentível, quando ela assim é abundante em minha vida e na sua. No mundo passareis por aflições, mas Jesus disse: tem de bom ânimo, não desanime, eu venci. Eu sou o seu Deus forte, eu sou aquele que venceu o mundo, eu sou aquele que venceu as aflições. Por isso faça de mim o seu Deus forte, faça de mim a sua paz. Eu sou aquele que vocês precisam. Olha que maravilha! Entende isso, compreende essa verdade, meu amado. A resposta para as nossas aflições está na pessoa de Cristo Jesus. Não que as coisas se resolverão na sua vida num passo de mágica, num piscar de olhos, mas com a presença de Cristo na sua vida as coisas se tornam mais fáceis, porque você tem a quem recorrer, porque você tem a quem buscar. Infelizmente, as crises de ansiedade na vida das pessoas se tornarão muito maiores depois dessa pandemia, depois desse isolamento. Muito maiores serão as crises de ansiedade. Muito maiores serão as noites em claros. Mas faça do Senhor a sua paz. Faça do Senhor aquele que vai governar, direcionar e conduzir a tua vida por completo. O Senhor é tudo que você precisa. Deleite-se nele, chegue diante dele e deixe ele adentrar o seu coração e a tua vida, te dando a plena paz, a completa paz. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu cuidarei de você. E eu vos aliviarei. Ele é a resposta que eu e você precisamos constantemente, meu amado. Mais uma coisa que Davi nos ensina aqui, no Salmo 63, verso 1. A minha alma tem sede de ti. A minha alma tem sede de ti. Parece uma declaração simples, né? Uma alma sedenta pela presença de Deus. Mas não era unicamente isso. Não era somente isso. O que leva Davi a declarar essa alma com sede da presença do Senhor? O que leva, ou quais são as consequências de uma alma sedenta, de um corpo sedento por água? O nosso corpo é composto na sua totalidade 75% de água. Por isso a água é indispensável no corpo humano. É indispensável no funcionamento do ser humano, do corpo humano. É indispensável. Não dá para nós vivermos sem água. Um corpo humano aguenta de 3 a 5 dias sem água, se estiver saudável, se estiver em perfeitas condições. Alguns podem aguentar até 7 dias sem água, mas na sua maioria de 3 a 5 dias sem água, porque o corpo precisa abundantemente de água. Davi sabia disso. No deserto, quente pra caramba durante o dia, era costumeiro precisar de água. Era costumeiro e normal que ele sentisse os efeitos da desidratação, que ele sentisse os efeitos da falta de água no seu corpo.
Então, para que nós possamos entender um pouco melhor essa expressão, quais são os sintomas que demonstram que o corpo ele está precisando de água? Quais são os sintomas que fisicamente que mostram que o corpo está precisando de água desesperadamente? O primeiro sintoma é a mudança na coloração da urina. A urina se torna uma urina mais escura e não cristalina, porque ali está havendo falta de água. A segunda coisa é as dores de cabeça. Para que o cérebro possa funcionar, é preciso estar hidratado. Se ele estiver desidratado, as enzimas que ajudam no processo do metabolismo do corpo começam a falhar. E aí então começa a sentir dores de cabeça. Porque por causa da falta de água, por causa da desidratação, as enzimas que ajudam no processo de metabolismo do corpo, no funcionamento do corpo, começam a falhar. E aí vem as dores de cabeça, vem as tonturas. Uma outra característica são as asmas e alergias. Olha que interessante, por falta de água no corpo, pode ser haver as crises de asmas e de alergias. Porque enquanto nós respiramos, nós estamos eliminando água em forma de vapor do nosso corpo. Por isso, facilmente você chega numa vidraça, num vidro, e vai ali, sopra um ar quente ou respira perto, e você vai ver que fica um pouco embaçado ali. É o vapor, ou é a água em forma de vapor que nós estamos soltando enquanto respiramos. E aí, quando há o processo de desidratação, quando o corpo está sentindo a falta de água, quando o nível de desidratação é elevado, o corpo armazena o máximo de água possível. Automaticamente está faltando água no corpo. O que o corpo faz? Eu preciso reservar água aqui. O negócio está fora do normal. Acende a luzinha de alerta. Então eu preciso reservar água o mais possível, o máximo possível. E aí o que o corpo faz? Ele fecha as vias respiratórias, para que a água que é emitida enquanto nós respiramos em forma de vapor não sejam mais emitidas. Ele então fecha as vias respiratórias, que leva consequentemente a dificuldade de respirar normalmente, leva a falta de ar, as asmas. E não somente isso, as mucosas da boca começam a secar, a garganta começa a ficar irritada, e o nosso organismo começa a produzir mais histamina, que é uma substância produzida para atacar ou atuar contra as alergias. Tudo isso por falta de água. Uma outra clássica sintoma é a desidratação. A desidratação ela afeta a concentração de eletrólitos no corpo, que ajudam justamente a regular os músculos dos nervos. Ela ajuda no funcionamento do metabolismo. E aí então os rins também sentem a falta de água no organismo. O cérebro então aciona a sede como resposta de alerta. Os rins sentem a falta d'água, mandam um sinal para o cérebro, que naturalmente ele vai dizer: olha, você está com sede, você precisa beber, você precisa se hidratar, você precisa encher o reservatório de água. Uma outra característica é os problemas na pele. A urina e o suor, eles eliminam a maior parte das toxinas do corpo. São eliminadas pela urina e pelo suor. Por isso, quando você começa a urinar pouco, por causa da falta de água, naturalmente você acumula essas substâncias ainda mais. Essas substâncias são pouco eliminadas do seu corpo, e aí então traz outros problemas sérios para a sua vida. A pele começa a aparecer uma aparência de seca, um dos principais sintomas, e consequentemente poderá levar a várias infecções ou inflamações como eczemas. E aí começa então a aparecer infecções ou inflamações no nosso corpo, na nossa pele, por causa da desidratação. Há o problema também das articulações. Para as articulações funcionarem normalmente, tem de ter um líquido chamado sinovial, que ajuda os ossos, músculos, ligamentos e tendões a trabalharem normalmente.
e a corresponderem a qualquer exercício. E essa substância, ou esse líquido, ele é constituído por água. Ele é composto essencialmente por água. E a falta e a escassez desse líquido sinovial produz vários problemas nas articulações, dores nas articulações, pela falta de água. Há o aumento de peso, há o problema intestinal que a desidratação causa. Há um envelhecimento precoce, porque sem água a pele e outros órgãos vão começar a murchar, porque a nossa pele, o nosso corpo, ele se assemelha a uma planta. Se você deixa de regar uma planta que precisa de água para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, naturalmente, com o passar do tempo, ela vai começar a secar as folhas, ela vai começar a murchar. Assim é nosso corpo. Se nós deixamos de regá-lo, deixamos de abastecê-lo com água, se há desidratação intensa, nosso corpo vai também começar a murchar, vai começar também a secar-se, e aí vem o aparecimento de rugas, de descoloração na pele. E um último detalhe na desidratação, na falta de água, é a irritação constante. Às vezes a mudança de estado de humor é também por falta da água, porque a desidratação ela leva a baixa pressão arterial, e isso faz com que o sangue e o oxigênio não cheguem ao cérebro. Tudo isso por falta de água. Então Davi está olhando tudo isso. Seu corpo está mostrando sinais, porque está no meio do deserto. Seu corpo está mostrando sinais físicos da falta de água. E ele, muito mais do que olhar para a falta de água, para o seu estado físico, ele olha para o seu estado espiritual e diz: Senhor, assim como o meu corpo está anunciando que eu preciso de água, a minha alma também está anunciando que eu preciso de Ti. Davi estava longe do santuário, do templo, do tabernáculo, de poder adorar ao Senhor, de poder cultuar o nome do Senhor. Ele estava afastado de Deus. A questão física, não podia ir no templo, não podia ir no santuário do Senhor o adorar. Ele diz: assim como meu corpo está mostrando sinais de que eu preciso desesperadamente de água, a minha alma precisa desesperadamente de Ti. Muito mais do que procurar água para o seu corpo, ele estava procurando Deus para a sua alma. Ele está precisando de Deus para a sua alma. Meu amado, Deus é tudo que nós precisamos. Ele é tudo que nós precisamos. Assim como o corpo anseia por água, assim a nossa alma precisa desesperadamente de Deus. Porque sem água o seu corpo vai morrer entre 3 e 5 dias, ou no máximo 7, se você tiver aí sorte. Você vai morrer sem água, com a desidratação. O seu corpo vai entrar num colapso, vai vir a falência múltipla dos órgãos. Primeiro vai começar dos rins, pela falta d'água. Depois os pulmões vão parar, porque você não vai conseguir respirar, porque suas vias respiratórias vão estar fechadas. Seu coração não vai conseguir bombear sangue. Seu cérebro vai parar pela falta de oxigênio e sangue nele. Resultado: morte. A pessoa que isso tem a ver com a vida espiritual, porque sem Deus você morre. Assim como sem água nós morremos, sem Deus nós morremos também. E uma morte eterna. Você tem de 3 a 7 dias para conseguir água e sobreviver. Deus está te dando o dia de hoje para buscar Ele e sobreviver eternamente. Na pior das hipóteses, você tem até o fim da sua vida. Na melhor das hipóteses, você tem até o fim da sua vida para buscar a presença de Deus. Na pior das hipóteses, você não sabe quando é o fim da sua vida. Por isso, busca Deus hoje. Na melhor das hipóteses, você tem até o fim da sua vida para buscar a Deus. Mas na pior das hipóteses, você não sabe quando é o fim da sua vida. E o final pode ser hoje.
Por isso busque a Deus antes. Não deixe para o último momento, porque pode ser que no último momento não dê tempo. Assim como o corpo precisa de água, a alma precisa de Deus, que foi quem o criou. Busque a presença do Senhor, busque a presença de Deus, busque o conduzir do Senhor para com a tua vida. Davi olha e diz: eu estou precisando de água, estou com sede, mas desesperadamente mais e mais, eu preciso do Senhor, a minha alma está ansiando pela presença do Senhor. Meu amado, entenda essa verdade, entenda essa verdade, não viva sem Deus, não viva sem a presença de Deus na sua vida, porque o final é morte, morte eterna, porque o final é completo juízo. Assim como eu e você não quer ficar sem água para ver se de fato todos esses sintomas são verdade, eu acredito que você também não quer morrer sem Deus para saber se de fato é verdade que haverá uma morte eterna. Se a palavra do Senhor está dizendo, se eu estou aqui alertando você, a sua vida, não morra, não parta dessa vida sem a presença de Deus, fique alerta com isso. Deus nos dá vida, meu amado. Em Efésios capítulo 2, verso 1, Paulo diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele é a fonte de vida, Ele é aquele que pode salvar a sua alma da perdição eterna, Ele é aquele que pode salvar a sua vida da condenação eterna. Não parta sem Ele. Davi olha e diz: a minha alma tem sede de ti. Ele sabia os sintomas que o seu corpo estava padecendo, ele sabia os sintomas que o seu corpo estava enfrentando por causa da desidratação, mas ele olha para o Senhor e diz: o meu corpo, a minha alma é muito mais importante do que o físico. Eu posso morrer sem água, mas não posso morrer sem a tua presença, não posso morrer sem o Senhor. Que isso seja uma verdade na tua vida. O Senhor é tudo que você precisa. Você pode até morrer sem água, mas não pode morrer sem Cristo. Você não pode morrer sem o Senhor. Você não pode morrer sem a presença de Deus na sua vida. Que você possa entender essa verdade para o teu coração, para a tua vida. Que você possa entender essa verdade para você, para a sua família. E um último detalhe, uma última expressão que Davi usa aqui, eu quero compartilhar com você. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Duas coisas indispensáveis aqui além do sol: para o crescimento de plantações, para o crescimento de árvores, para o crescimento de qualquer planta que se é plantada na face da terra. Duas coisas indispensáveis: ela precisa de nutrientes que ela encontra no solo, e ela precisa de água. Essas duas coisas, além do sol, indispensáveis para o crescimento, seja de plantações, seja de árvores, seja de plantas, seja do que for. Precisa dessas duas coisas: nutrientes que ela encontra na face da terra, que ela encontra no solo, e água que ela encontra também no solo bem regado. Essas duas coisas são indispensáveis para o crescimento. E aí então Davi diz: como terra árida e exausta, sem água. Ou seja, uma terra árida, uma terra exausta, que já foi produzida, que já foi usada constantemente, que já está cansada por tantas vezes que foi usada. Uma terra sem água não tem serventia nenhuma. Para nada adianta. Não adianta ter um vasto espaço para plantar se a terra está árida, arenosa, sem nutrientes. Se está sem água, não vai adiantar, não vai produzir nada. Entende, meu amado? O que Davi está dizendo: Senhor, eu preciso desesperadamente de Ti.
O meu corpo almeja o Senhor. O meu corpo anela para a presença do Senhor. Davi estava plenamente sentindo os efeitos da falta de alimentação e da falta de água. Facilmente, Davi estava sentindo no seu corpo a debilitação pela falta de comida e pela falta de água. Davi então olha e diz: olha, assim como uma terra árida, sem comida, sem nutrientes, sem água, assim estou eu, sem alimento, sem água. Mas Davi estava olhando para a questão espiritual que ele estava enfrentando. Davi estava olhando para a questão espiritual que ele estava vivenciando ali naquele momento. Davi estava no meio de uma perseguição, e no meio da perseguição havia o cansaço físico, havia a exaustão. Talvez você esteja cansado também de lutar, de prosseguir, de ir adiante, mas é preciso buscar no Senhor a fonte, o alimento, os nutrientes necessários para que você possa voltar a crescer, para que você possa voltar a avançar, a ir adiante. Meu amado, se está faltando nutrientes na sua vida, se está faltando alimento na sua vida, se está faltando água na tua vida, busque a presença do Senhor. O Senhor é os nutrientes que nós precisamos para a nossa vida, para o nosso crescimento. Ele é a fonte de água que nós necessitamos para o nosso crescimento espiritual. Não ache que você vai vencer, que você vai conseguir alcançar realizações espirituais sem a presença do Senhor. Você pode até conseguir as riquezas desse mundo, mas ainda assim o final será a morte eterna. Você pode morrer abarrotado de bens, mas ainda assim, se sua alma não tiver a presença de Deus, o seu final é morte eterna. Por isso o Senhor nos mostra que muito maior, ou muito mais importante do que os bens que a nossa alma, ou que nosso corpo, que nossos olhos podem vislumbrar, é a plena confiança e prazer na pessoa de Cristo Jesus. Está sem força, está sem energia, está sem disposição, está se sentindo fraco espiritualmente, busque no Senhor os nutrientes que você precisa. Busque no Senhor a água a jorrar no seu coração, na sua vida. Em João capítulo 6, verso 51, o Senhor Jesus Cristo nos diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. O Senhor Jesus Cristo diz: eu sou o pão, eu sou o alimento, eu sou os nutrientes que a sua alma precisa. Eu sou os nutrientes que você precisa, e estou aqui para saciar a sua necessidade, para saciar a tua fome. Busque a mim, crê no Senhor Jesus e será salvo. Se entregue a Ele, busque a presença dEle, faça do Senhor o pão vivo para a tua vida. A sua alma precisa da água viva, meu amado. A nossa alma precisa da água viva. Não basta somente beber uma vez da fonte, não basta somente ir lá na geladeira, pegar um copo d'água e beber, e nunca mais você vai ter sede. Não, o seu corpo vai precisar todos os dias de beber água, todos os dias de ser alimentado, todos os dias. É assim espiritualmente também. Todos os dias nós precisamos ser alimentados da presença do Senhor. Todos os dias nós precisamos beber da água viva para a nossa vida. Todos os dias nós precisamos do Senhor Jesus Cristo nos conduzindo, nos alimentando, nos sustentando para a honra e glória dEle. Em João capítulo 4, verso 14, o Senhor nos diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele é tudo que você e eu precisamos. Ele é tudo que você precisa. Não basta correr atrás de bens, de riquezas, se a sua alma está longe do Senhor. Volte o seu coração e a sua vida para a presença do Senhor. Se você está se sentindo fraco, desanimado, sem vontade de continuar, volte a sua vida para a presença do Senhor.
Se você está perdido, sem solução, sem direção para a sua vida, volte a sua vida para a presença do Senhor. Ele é o pão que você precisa, Ele é a água que você necessita, Ele é tudo que você e eu precisamos. Ele é tudo que eu e você necessitamos, meu amado. Que Deus conduza o teu coração, que Deus conduza a tua vida, que Deus conduza a tua família. Lembre-se, Deus é tudo que você precisa, Deus é tudo que você necessita. Volte seu coração à presença do Senhor, volte seu coração à presença de Deus. Eu quero orar por tua vida. Não viva hoje sem a presença do Senhor. Se você ainda não fez uma decisão diante do Senhor, faça. Diga: Senhor, eu reconheço que eu preciso do Senhor, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que meu estado é de perdição, que meu estado espiritual é morte eterna, e que eu preciso que o Senhor habite ricamente em minha vida, que o Senhor me salve dessa miséria espiritual. Feche os olhos, eu quero orar pela sua vida. Se você está desanimado, sem perspectiva, volte o seu coração à presença do Senhor. Deus é o teu Deus forte. Faça de Cristo Jesus o teu Deus forte. Faça do Senhor a solução para as suas crises, para os seus momentos de perdição, para os seus momentos longe da presença do Senhor. Feche seus olhos. Deus de graça, Deus bendito, que o Senhor esteja abençoando, conduzindo cada vida, Deus, que está assistindo esse vídeo, cada lar, Deus, onde essa mensagem está adentrando, cada família onde essa mensagem está sendo vista, cada vida onde essa mensagem está sendo reproduzida. Que a tua graça e que o teu poder alcance cada coração, alcance cada vida, em nome de Jesus. Deus, que o Senhor venha em socorro aos corações necessitados, aos corações que estão, ó Deus, falecendo, que estão desesperadamente precisando do teu conduzir, do teu guiar. Sustente as suas vidas, conduz seus corações em tua presença. Pai bendito, nós te louvamos e te agradecemos. Pedimos o teu conduzir, o teu guiar, o teu sustentar. Que a tua graça, que a tua provisão seja abundante sobre cada vida, em nome de Jesus. Meu amado, que Deus abençoe o teu coração, Deus abençoe a tua vida. Uma semana abençoada na presença do Senhor, para a honra e glória de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.